Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem vai assistir de tarde, de noite ou de dia. É mais um prazer recebê-los aqui na nossa aula. Hoje é a nossa segunda aula de revisão de direito constitucional por meio de questões. Nós vamos debater questões aí, 5 questõezinhas, que vão tratar ainda de teoria da Constituição, em complemento àquela nossa primeira aula, que nós abordamos 5 questões sobre teoria constitucional, e vamos fazer isso novamente agora, meus amigos. É um prazer tê-los aqui. Aqui é o professor Ali Souza falando. Agradeço a você que me segue no meu canal. Desde já eu peço para se inscrever, clicar no sininho para receber notificações de quando eu postar novos assuntos, compartilhar com seus amigos que têm interesse em aprender direito constitucional, direito civil, direito processual civil e direito eleitoral, porque será uma honra tê-los conosco aqui no nosso canal e divulgar o conhecimento, né, permitindo que cada um aumente seu repertório intelectual, sua capacidade de conhecimento, e com isso consiga melhorar a si mesmo, né, e a sua vida pessoal, sua vida profissional pessoal, a partir da educação e só a partir da aquisição de conhecimentos que nós podemos evoluir como seres humanos e como profissionais, como pessoas humanas, certo? Então, é um prazer tê-los aqui e, sem maiores delongas, já vamos iniciar no compartilhamento e na resolução da nossa questãozinha de hoje. Beleza, professor? Então, vamos embora, vamos embora. Meus amigos, essa questão aí, ó, questão número 6, certo? Ela diz o seguinte, é uma questão de um cargo concorrido, né, procurador de Estado, né? É uma questão, eu diria, de um excelente nível, certo? Ela diz o seguinte, ó, considerando-se que a tradição constitucional norte-americana se encontra cifrada, ainda que não de forma total e absoluta, na ideia de Constituição como regra do jogo da competência social e política, assim como na afirmação e garantia da autonomia dos indivíduos como sujeitos privados e como agentes políticos, ok? Cuja garantia essencial é a jurisdição, enquanto que a tradição europeia é preponderantemente marcada por um forte conteúdo normativo que supera o limiar da definição das regras do jogo de organização do poder, afirmando-se como um projeto político delineado de forma a participar diretamente do jogo, condicionando decisões estatais destinadas a efetivar um programa transformador do Estado e da sociedade, seria correto afirmar que, vejam, uma coisa importante do aluno, né? Esses enunciados de questões, eles nos ensinam muito, certo? Então, uma forma correta de se estudar é assimilar o conteúdo que o enunciado traz para a gente, né? A banca aí, logo de cara, ela traz uma diferenciação entre o constitucionalismo norte-americano, como nós já até vimos, né, nas nossas aulas teóricas, e o constitucionalismo europeu, né? E a gente, ao ler o enunciado, a gente tem que assimilar esse conteúdo, né? Ou seja, a tradição constitucional americana, que tem a ideia de uma supremacia da jurisdição, no sentido de órgão legitimador do texto constitucional, órgão legitimado para proteger e concretizar os direitos fundamentais, a organização política e social dos Estados Unidos. O judiciário lá é quem tem essa prerrogativa, eu diria, esse protagonismo, né? No constitucionalismo europeu, apesar de ainda haver, sim, um conteúdo normativo na Constituição, como também há nos Estados Unidos, esse conteúdo normativo da Constituição e do constitucionalismo europeu, né, é visto pelos constitucionalistas europeus como um conjunto de regras que obrigam, inclusive, os próprios poderes, né? Então, não é apenas a Constituição, no âmbito da Europa, no âmbito europeu, uma ferramenta normativa, um instrumento normativo. É um instrumento normativo que obriga a todos, inclusive os detentores do poder, tá certo? Então,
nos Estados Unidos, a Constituição tem uma finalidade bastante de garantia da autonomia dos indivíduos como sujeitos privados e como agentes políticos, e essa garantia de autonomia dos indivíduos, ou seja, liberdade individual, é protegida por meio da jurisdição. Essa é uma característica que o próprio enunciado traz para nós. Enquanto que a Constituição Europeia tem forte conteúdo normativo que supera o limiar da definição de regras do jogo organizado do poder. Ou seja, ela apenas não fixa as regras. A Constituição, para os constitucionalistas europeus, ela não é apenas um instrumento normativo que fixa regras para o jogo do poder, né? Na verdade, o constitucionalismo europeu defende que a Constituição condiciona as ações estatais, mirando concretizar esse programa transformador da própria sociedade, do próprio Estado. Então, é bom a gente assimilar esses conteúdos, esses conceitos, que muitas vezes são trazidos nos próprios enunciados da questão. Mas, em suma, o que essa questão quer abordar é a diferença e as aproximações que existem entre constitucionalismo americano e constitucionalismo europeu. E aí a gente precisa analisar as alternativas para chegarmos a uma conclusão de qual é a correta, né? Então, diz a letra A o seguinte, ó, o neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição europeia. Nós já aprendemos o que é neoconstitucionalismo, né? É um movimento juiz-filosófico surgido pós-Segunda Guerra Mundial que trouxe um protagonismo da Constituição como norma jurídica ao invés, né, de as leis infraconstitucionais como principal instrumento de concretização de direitos. A Constituição passou a ter uma relevância muito mais forte a partir do neoconstitucionalismo. Mas mais do que isso, o neoconstitucionalismo trouxe uma valorização, uma reaproximação, uma percepção de que os princípios que encontram-se na Constituição também são normas jurídicas e precisam ser concretizados no mundo real, cabendo, em última instância, ao Poder Judiciário fazê-lo, quando o Poder Executivo não o fizer, ou o Poder Legislativo também não o fizer. Então, mas o neoconstitucionalismo ele não teve influxo apenas da tradição europeia, não. Por quê? Porque o neoconstitucionalismo ele não negou as ideias iniciais do constitucionalismo americano e europeu. Não negou. Ele concilia características de ambos na sua realidade, na sua teorização. Então, o neoconstitucionalismo, quando a alternativa A fala que ele resultou exclusivamente do influxo da tradição constitucional europeia, isso torna a questão errada, né? Não há um dono, né, intelectual do neoconstitucionalismo, ou um continente dono intelectual do neoconstitucionalismo. Porque essa corrente justo-filosófica recebeu influências, influxos de várias tradições constitucionais, né? Da tradição americana, da tradição inglesa, da tradição alemã, da tradição, enfim, de vários países, né? Da tradição italiana, portanto, tem influxos não apenas da tradição constitucional europeia, também recebeu influxo da tradição constitucional americana, né? Os Estados Unidos é um país que influencia o mundo culturalmente, normativamente, inclusive filosoficamente. Beleza, pessoal? Então, a alternativa A está errada. Show de bola, professor. E a alternativa B, professor, diz o seguinte, ó, o neoconstitucionalismo resulta exclusivamente do influxo da tradição constitucional norte-americana. Isso também não está certo, né? Conforme eu expliquei já na alternativa A, esse movimento ele aconteceu no mundo. E eu diria que ele ainda acontece, certo? A tradição constitucional americana influenciou, a tradição constitucional da Europa ocidental, continental, influenciou. A tradição constitucional da Europa anglo-saxã influenciou, né, o constitucionalismo, de modo que limitar isso a uma tradição constitucional de determinado país torna também a alternativa B errada.
Beleza, pessoal? Tranquilo, professor, tranquilo. Então, para a alternativa C. A alternativa C diz assim, ó. O neoconstitucionalismo resulta da aproximação entre dois modelos. Opa, gostei daí, ó. Gostei disso. Certo? Tanto ao adotar a ideia tipicamente europeia de Constituição como texto jurídico supremo, destinado a instrumentalizar um programa transformador, que foi o que a própria alternativa nos ensinou, quanto ao deferir a jurisdição, ou seja, o protagonismo do Poder Judiciário, o que é característico do modelo norte-americano. Ou seja, o neoconstitucionalismo defere à jurisdição, ou seja, ao Poder Judiciário, a tarefa de implementar tal programa quando o legislador não faz, de que é exemplo a inconstitucionalidade por omissão, tal como existente no sistema constitucional brasileiro. Dentro do nosso sistema constitucional, nós temos uma ação chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Isso traduz ideias neoconstitucionais, pois como os três poderes da República, Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo, têm o dever de cumprir a Constituição, segundo os que defendem a doutrina neoconstitucional, a omissão do Poder Legislativo autoriza que o Poder Judiciário seja protagonista na concretização do programa transformador que é a Constituição, que é o texto constitucional. Então, essa alternativa, de fato, ela está perfeita, certo? Está corretíssima. É justamente o que nós já tínhamos aprendido quando debatemos o neoconstitucionalismo, que, inclusive, ao deferir a jurisdição ao Poder Judiciário, essa missão de concretizadora desse programa transformador político e social, cada vez mais tem produzido críticas, né, na sociedade moderna, na medida em que os críticos dizem que o Poder Judiciário não tem legitimidade democrática, né? O Poder Judiciário, por não serem ocupados por pessoas eleitas, pelo contrário, muitas vezes serem ocupados por pessoas que já são provenientes de uma elite e, portanto, representam uma cultura de determinado grupo social da elite do determinado Estado, não teriam o caráter democrático necessário para ser o órgão que vai implantar, que vai instrumentalizar esse programa transformador. Então, essa é a principal crítica à corrente neoconstitucionalista, que hoje em dia, pelo menos dentro do Brasil, não é muito acolhida, né? O Supremo Tribunal Federal, ele cada vez mais se reconhece neoconstitucionalista na medida em que ele entende que a ausência, a omissão dos poderes políticos que são eleitos pelo povo autorizaria o Supremo, e a nossa Constituição também teria autorizado isso por meio dos seus princípios, por meio dos seus valores, que o Supremo faça esse papel, ou seja, que o Judiciário faça esse papel. Então, nós temos essas duas visões de mundo. A que vigora no Brasil hoje, fortemente, é a visão neoconstitucionalista. E, por isso, a alternativa C está correta. Beleza, professor, beleza. E a letra D, professor? Vamos ver a letra D. O neoconstitucionalismo caracteriza-se, essencialmente, como um rompimento tanto com a tradição constitucional europeia quanto com a tradição constitucional norte-americana. Não é verdade, ela não é um rompimento, né? Ela é, na verdade, uma assimilação, por isso chama-se de neo, né? Ela é uma assimilação do constitucionalismo nascido nos Estados Unidos, com a Constituição americana, e na França, principalmente, com a Constituição francesa. Ela é uma assimilação, mas uma assimilação que tenta agregar, aproximar esses dois modelos, e não romper com esses dois modelos. Então, a alternativa D também está errada. Beleza, professor, tranquilo. Letra E diz assim, ó, na ambiência do neoconstitucionalismo, rompe-se definitivamente a separação entre direito e moral. Isso já não é verdadeiro, né? O direito e a moral continuam sendo separados. Então, dizer que
rompe-se definitivamente a separação? Não. Direito e moral ainda são âmbitos de conhecimento e âmbitos normativos diferentes. Ainda são. Mas, com a visão neoconstitucionalista, a ideia é que se aproxime mais o direito das influências da moral, certo? Ou seja, o direito deve traduzir princípios e valores de natureza ética nas suas normas jurídicas. Então, não há uma separação, um rompimento definitivo. O que há é uma tentativa de se aproximar novamente do direito dos valores éticos fundamentais de uma sociedade democrática, principalmente baseado na ideia de dignidade humana, pois se percebeu, conforme nós já estudamos bastante nas aulas teóricas, que a separação do direito da moralidade, da ética, pode produzir um sistema jurídico normativo extremamente arbitrário, desumano, né? Desrespeitador de direitos fundamentais e, por que não dizer até mesmo, de direitos naturais. Então, essa reaproximação do direito, ou seja, leis positivadas, textos normativos, com a moral e com a ética, com os valores virtuosos da moral e da ética, é algo que é buscado pelos filósofos neoconstitucionalistas, certo? Então, quando ele diz assim, na ambiência do neoconstitucionalismo, rompe-se definitivamente a separação entre direito e moral, isso está errado, beleza? Uma vez que se considera que o julgador pode e deve tanto interpretar normas jurídicas a partir de suas convicções morais, quanto aplicar diretamente preceitos morais na solução dos casos concretos, quando inexistente norma jurídica específica. Essa parte final ainda piorou bastante a alternativa R, né? Por quê? Porque, de fato, o julgador, aquele julgador que é adepto do neoconstitucionalismo, de fato, ele tem o dever de interpretar as normas, sim, buscando concretizá-las, limitado por elas, mas sempre levando-se em conta, né, percepção de que essas normas tenham um fim ético. Que fim ético principal é esse, professor? É o fim ético de garantir dignidade humana. Qualquer interpretação das normas que se afaste, né, que renegue a sua aplicação tentando, no sentido de fortalecer cada vez mais a dignidade humana e, portanto, a liberdade humana, a liberdade de consciência, a integridade física, a intimidade, a livre expressão do pensamento, o direito à informação, ou seja, qualquer interpretação nesse sentido que tente afastar o direito normativo do texto, que muitas vezes existem textos que trazem um afastamento. Então, qualquer texto normativo que se afaste dessas ideias de dignidade humana não deve ser aplicado pelo julgador. Ele tem uma limitação da lei? Tem, né? E por isso ele também não deve ficar aberto com uma total liberdade para interpretar de acordo com seus valores morais. Não, não. Os valores morais do julgador devem ser colocados em segundo plano, pois moral é algo subjetivo, é algo de cada um. O que o julgador deve fazer é, a partir da norma, extrair, no momento da sua interpretação, conclusões que aproximem o conteúdo dessa norma a perspectivas de concretização da dignidade humana, das liberdades fundamentais, da eficiência, né? Do realismo, né? Essa é a correta interpretação. Então, quando ele fala, já na primeira etapa, já mostramos onde estaria o erro, mas ainda continua errando, uma vez que se considera que o julgador pode e deve tanto interpretar normas jurídicas a partir de suas convicções morais, isso retiraria os limites da interpretação que o julgador tem. Ora, o texto é um primeiro limite à interpretação do julgador. Ele não pode julgar apenas com base nas suas convicções morais. Mas apenas o texto, não. O texto, junto com os valores éticos fundamentais que são extraídos dos sistemas
do sistema constitucional por meio de seus princípios e dos seus valores. Tanto os princípios explícitos, como princípios e valores implícitos, constantes do texto constitucional. Então, o julgador não está livre para julgar apenas de acordo com a sua convicção, a alternativa é também errada. Acaba que fica sendo a nossa resposta é a letra C. Beleza, professor, tranquilo, gostei. Questãozinha bastante profunda, né? Questãozinha de procurador, né, doutores? Questãozinha de procurador exige um grau de leitura maior, um grau de leitura que vai além do texto da Constituição, né? Conhecer o texto da Constituição é o mínimo que um jurista tem que ter, certo? Não é algo para ninguém se vangloriar. Conhecer o texto constitucional é o mínimo, é o básico para um jurista constitucionalista. E, além de conhecer, é preciso que ele tenha esse repertório intelectual de hermenêutica jurídica, de filosofia do direito, de conhecimento das jurisprudências e das teses que são fortalecidas, que são acolhidas, né, pelos tribunais brasileiros. Conhecer também as críticas a essas teses, as outras visões dessas teses, porque essas teses, inclusive, dentro do Brasil, de tempos em tempos, elas sofrem alterações quando nós temos mudança de composição do Supremo, por exemplo, né? Já houve momentos em que o Supremo mudou de posicionamento 3 vezes no intervalo de 5 anos. Isso por mudanças conjecturais, políticas e também mudanças, às vezes, da própria composição do Supremo. Ou ainda, mudanças de entendimento dos próprios ministros do Supremo. Aí isso é estranho, né? Isso é muito estranho. Isso não deveria ser uma regra. Os ministros do Supremo que mudam de entendimento a cada 2, 3 anos, eles concretizam e fortalecem mais a insegurança jurídica, né? Então, você tem uma entrevista do ministro dizendo que o caminho para nós tomarmos aí no sentido do norte, e com 1 ano e meio, 2 anos, ele muda de opinião e diz que nós devemos ir para o sul, isso desfavorece a segurança jurídica, desfavorece a estabilidade econômica do país, desfavorece, eu diria até mesmo, a crença que é preciso existir no povo nas instituições democráticas. Então, o ministro Marco Aurélio sempre disse, muitas vezes, que é preciso que se tenha responsabilidade com a toga que se veste. E ministro que fica mudando de opinião a cada 2, 3 anos, ou a depender do réu, esse não respeita a toga e não faz jus ao cargo de ministro. O cargo é muito maior do que ele. Infelizmente, nós temos isso dentro da nossa Corte Suprema. Infelizmente. Digo isso com tristeza. Mas já era esperado, né? Foi avisado isso quando alguns desses ministros foram assumir, né? Já se sabia disso antes e ainda assim o sistema normativo brasileiro e a classe política brasileira autorizou a chegada desses homens pequenos para o exercício de função tão grandiosa e honrosa que é ser ministro do Supremo. Lamentavelmente, esperamos que isso um dia melhore e mude. Beleza, professor, beleza. Então, vamos agora para a questão 7. Questão 7 também de procurador. Diz o seguinte, expressa uma das características do neoconstitucionalismo, então vocês percebam que isso cai muito em provas, certo? Conhecer a doutrina neoconstitucionalista, os seus principais fundamentos, a sua teorização, as suas teses, a argumentação que legitima, os princípios que defende é muito importante para um jurista, tá bom? Então, diz a questãozinha A, expressa uma das características do neoconstitucionalismo. Letra A. A limitação da argumentação jurídica ao raciocínio de subsunção norma-fato. Veja, essa alternativa está errada, conforme nós aprendemos, né? A argumentação jurídica limitada ao raciocínio da subsunção norma-fato é aquela pregada pelo normativismo jurídico, ou pelo positivismo jurídico, mais, eu diria assim, kelseniano, né? Que tira do juiz a possibilidade de verificar outras circunstâncias de valores no momento de aplicar a norma. Professor, o que é subsunção, professor? Norma-fato. Subsunção, meus amigos, é a adequação perfeita do fato do mundo à previsão abstrata da norma. Então, o que é subsumir? Matar alguém. Isso é uma conduta.
que está prevista na norma, abstratamente. E aí, Arley vai lá e mata João. Arley realizou uma conduta no mundo concreto. Essa conduta do mundo concreto se subsume, ou seja, há um perfeito encaixe entre a previsão normativa abstrata, matar alguém, pena de tanto a tanto, e a conduta humana de Arley em face de João? Há. Isso é subsunção, certo? Método silogístico de interpretação que não é, eu diria, o único que deve ser levado em conta na hora de se aplicar o direito. Então, isso não é característica do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo manda e se parta da subsunção do fato à norma, se parta disso, mas não apenas se limite a isso, pois o aplicador do direito, o intérprete, o juiz adepto do neoconstitucionalismo, além de fazer essa subsunção, tem que estar atento a todas as circunstâncias e valores envolvidas naquele fato e todas as circunstâncias e valores e finalidades que aquela norma visa proteger, né, e visa concretizar. Então, a alternativa A está errada. Beleza, professor, beleza. Alternativa B diz assim, ó, o expurgo de contribuições metajurídicas, como as advindas da ética e da moral, do processo interpretativo, né? Isso é o contrário do que eu acabei de explicar. Não é característica do neoconstitucionalismo o expurgo de contribuições metajurídicas. Pelo contrário, é preciso se ater também para se alcançar o melhor sentido das normas jurídicas a perspectivas valorativas, éticas e morais, pois somente assim que se vai alcançar, né? Se vai obter o verdadeiro sentido da norma. Fazer uma interpretação, fazer um processo interpretativo em que você expurgue isso, essas contribuições metajurídicas, ou seja, perspectivas valorativas éticas, perspectivas valorativas morais, perspectivas valorativas políticas, perspectivas valorativas econômicas, isso tudo, todo esse contexto valorativo tem que ser trazido no processo de interpretação em sendo o julgador um adepto do neoconstitucionalismo. Então, a letra B também está errada, certo? A letra C diz assim, ó, o prestígio da lei em detrimento da Constituição, né? Pelo contrário, né? Isso já existiu, né? Isso foi, já diria, o primeiro avanço civilizatório que nós tivemos, que foi logo pós-Revolução Francesa, em que a lei passou a ser a fonte principal do direito e o magistrado, o aplicador, deveria estar preso ao texto da lei, né? O magistrado deveria ser, portanto, a boca da lei. Mas isso mudou com o passar do tempo, pois se percebeu que o legislador não é capaz de prever todas as situações e a lei por si só, o texto legal por si só, muitas vezes não é suficiente para proteger normativamente a dignidade humana. E aí, conforme nós já estudamos, e até já explicamos um pouco nessa aula, veio a ideia do neoconstitucionalismo como sendo a necessidade de se fortalecer as normas constitucionais como fonte primária do direito, fonte superior, fonte suprema, inclusive devendo as constituições ter rolos de direitos fundamentais em seus textos para poderem de fato ser chamadas de Constituição. Então, há, na verdade, no neoconstitucionalismo, e já a partir do constitucionalismo americano, a percepção de que a Constituição ela tem um prestígio em face das leis infraconstitucionais. Por isso que nós já aprendemos que a Constituição ela ocupa o pico da pirâmide normativa, né? A partir da qual todas as demais leis, todas as demais normas jurídicas infraconstitucionais devem obediência. Ok? Então, a alternativa C está também errada. Alternativa D. O declínio da importância do Poder Judiciário quando comparado com as funções assumidas pelos demais poderes. Isso está sendo contraditório ao neoconstitucionalismo, é tudo que nós já explicamos, né? Nós já explicamos aqui, nas questões até agora 6 e 7,
E o reconhecimento da Constituição como norma jurídica e a competência do Poder Judiciário para falar por último, naquilo que diz respeito ao que era ou não constitucional, dá ao Poder Judiciário um protagonismo, né? E não um declínio de importância. Então, também é erradíssima a alternativa D. E, por último, vamos ver o que diz a letra E. O reconhecimento da força normativa dos princípios constitucionais. Perfeito. Ou seja, os princípios constitucionais são normas jurídicas, portanto, têm cogência, portanto, obrigam. Ou seja, as normas constitucionais, ela é uma espécie, a expressão normas constitucionais são gêneros, das quais são espécies os princípios constitucionais e as regras constitucionais, que têm uma determinada diferença no momento de se aplicar aos casos concretos, mas ambos, princípios e regras, por serem normas jurídicas, obrigam o aplicador do direito. Então, a alternativa é perfeita. Nossa alternativa da questão 7. São questõezinhas profundas essa de procurador, né? É profunda, certo? Cai nas provas. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos. E percebam que a nossa aula está tentando traduzir para vocês todas essas teorias, né? Em alguns poucos minutos. Porque esse é o nosso objetivo, que vocês assimilem bem o nosso conteúdo dessa teoria neoconstitucional do direito, inclusive conhecendo as críticas que já surgem modernamente em face dessa doutrina, mas sabendo que atualmente, no momento contemporâneo, essa doutrina é a mais acolhida pelo nosso excelso pretório, ou seja, excelso pretório é a expressão que significa Supremo Tribunal Federal, ou seja, pretório é tribunal, excelso é supremo. Então, o nosso Supremo, ele é adébito fortemente da perspectiva neoconstitucionalista, pelo menos modernamente na atual composição. Beleza, questão 8. Questão 8 diz o seguinte: para a doutrina, a Constituição ideal é... Ou seja, para a doutrina, a Constituição ideal é... Aqui nós já estamos mudando um pouco de foco, né, nos assuntos. Nós estamos começando a analisar aquelas classificações da Constituição, né? A depender do critério, né? Nós vimos que as Constituições, elas podem ser escritas ou costumeiras, elas podem ser rígidas ou flexíveis ou semiflexíveis, elas podem ser não escritas ou escritas, né? A depender do critério que você utilize para classificar a Constituição, ela pode ser uma Constituição analítica ou sintética. A nossa Constituição, nós aprendemos a Constituição brasileira. Ela é analítica, ela é dogmática, ela é escrita, ela é programática ou dirigente, ela é... Como é que mais nós podemos dizer? Deixa eu ver se tem mais alguma característica aqui importante. Essas são as principais, né? Escrita, portanto, não costumeira, dogmática, baseada em dogmas, em regras postas no texto, e não em costumes jurídicos provenientes de uma tradição e de condutas reiteradamente acolhidas como jurídicas e como obrigatórias, que fizeram a formação daquele país a partir da historicidade daquele povo, certo? Então, nós já aprendemos mais ou menos isso aí. Então, agora vamos ver as alternativas aí que nós temos à nossa disposição para verificarmos aí qual seria a Constituição ideal de acordo com a doutrina. Inclusive, essa questão não ficou muito boa, né? Porque quando ele usou essa expressão para a doutrina, ele deixou bastante aberto, porque doutrina no Brasil nós temos para defender tudo, né? Então, não ficou muito boa o enunciado, ficou muito aberta, porque, com certeza, há doutrinadores que defendem vários tipos diferentes de constituições ideais. Então, ele deveria ter citado, segundo a doutrina de fulano de tal, segundo a doutrina de José Afonso da Silva, de Paulo Bonavides, segundo a doutrina do professor Arley Souza. Eu ainda não tenho nenhum livro sobre constitucional publicado, né? Mas faço um merchandisinho aqui, ó. Tem o meu livro de Noções de Direito Civil, certo? Noções da parte geral do direito civil. Professor Arley Souza, Direito ao Ponto. Vale a pena para quem quer estudar,
para a prova da OAB e para concursos públicos de tribunais, né? Nesse nosso livro, nós retiramos debates, eu diria, mais filosóficos e profundos para nos concentrarmos naquilo que cai nas provas, né, da OAB e de cargos de técnico e de analista, que é algo mais direcionado, né? Esses debates mais profundos, esses debates mais filosóficos, eles são comuns em provas de procurador de Estado, em provas de defensor público, em provas de juiz, que são provas que exigem um nível maior, digamos assim, de formação jurídica. Mas para aprovação no exame da OAB, cargos de técnico judiciário, cargos de analista judiciário, cargos técnicos administrativos dos órgãos que exigem direito civil, o meu livro é excelente, porque ele é focado, certo? Então, quem quiser adquirir, ele está à venda pela editora Dialética. Dito isso, será um prazer. Quem adquirir o físico, né, e for meu aluno, se encontra comigo, eu faço até uma dedicatória para você, beleza? Show de bola, professor, show de bola. Então, vamos lá. Vamos analisar essas alternativas. A Constituição ideal é a não escrita. Aqui a gente já para, né, meus amigos? Aqui a gente já para. A gente aprendeu que a Constituição ter fluído, né, o sistema que trouxe uma Constituição escrita, ao você colocar a Constituição em um texto escrito, você dá muito mais segurança, você dá muito mais possibilidade de a população que aquela Constituição, a sociedade, o grupo social, que aquela Constituição vai regular a vida, conhecer os textos com mais clareza. Então, a Constituição não escrita não é tida como uma Constituição ideal. O ideal é que ela seja escrita. Inclusive, essa foi uma das características do constitucionalismo, né? Foi começar a traduzir em textos normativos escritos as normas constitucionais. E, outrora, e ainda em alguns países que a gente chama países vinculados ao sistema de common law, ainda a Constituição não está sistematizada em texto normativo, como os países anglo-saxões, a Inglaterra, a Austrália, Dinamarca. A Constituição lá é composta de vários atos dispersos e não há uma consolidação em um texto único. E isso dificulta o conhecimento constitucional por parte do povo, que aquela Constituição vai reger a vida, né? Dificulta até para quem é o profissional do direito, até para quem é o jurista, quanto mais para o cidadão. E a Constituição, ela se destina, não é para nós juristas. A Constituição tem que se destinar para que o cidadão saiba cumpri-la, para que o cidadão compreenda e para que o cidadão, compreendendo-a, introjete isso no seu espírito e aplique no dia a dia. Certo? E quando perceber que as autoridades estatais não estão aplicando-a, por ter conhecimento sobre a Constituição, sobre o que está no texto, possa cobrar das autoridades estatais. Então, a ideia de que a Constituição ideal seria não escrita, isso não está correto. Certo? Então, com isso, a gente já elimina aqui a letra A e a letra B. Beleza, professor, beleza. Aí nós temos aqui 3 alternativas que dizem que a Constituição deve ser escrita. Então, pode ser a letra C, a letra D ou a letra E. Analisando a letra C, a gente diz o seguinte, ó. A Constituição ideal é a que é escrita, certo? Contendo o somatório de forças religiosas, políticas, econômicas, militares e culturais atuantes em determinada sociedade. Essa alternativa aí, ela tentou traduzir um pouco a ideia do professor Fernando La Salle, né? Que quer dizer que a Constituição ideal é aquela que é escrita e que traduz o conjunto de forças que, de fato, possuem o poder dentro de um grupo social. Só que ela ainda ficou um pouco genérica e eu vou deixar ela em evidência, porque eu não gostei quando ela fala que a Constituição deve conter o somatório das forças religiosas, né? Não ficou boa essa alternativa, porque dá a entender que a Constituição deve traduzir valores religiosos, e a Constituição escrita, certo? Isso não é essencial para estar no texto da Constituição. Não é essencial para estar no texto da Constituição, ou seja, para ser normas materialmente constitucionais,
que haja no texto constitucional regras de natureza econômicas, né? Não, economia não é matéria necessariamente constitucional, certo? Economia pode ser tratado por regras infraconstitucionais, não é um assunto essencial para estar no texto constitucional, não é um assunto materialmente constitucional. Então, dizer que a Constituição é um somatório de forças, isso faz referência ao sentido sociológico de Constituição de Fernando Lassalle e não ao sentido normativo ou político de Constituição, normativo de Hans Kelsen e político de Carl Schmitt, né? Carl Schmitt dizia que a Constituição deve ser aquilo que tem normas materialmente constitucionais. A Constituição precisa ter apenas isso. Ela deve ser uma Constituição sintética, ou seja, pequena, e nela devem estar normas materialmente constitucionais, ou seja, devem estar apenas aquelas normas que, de fato, são essenciais para o surgimento do Estado. E que normas materiais são essas? As normas materiais que são essas são a Constituição, normas que definem separação de poderes, organização do Estado e rol de direitos e garantias fundamentais. É isso que, diríamos assim, traduz uma Constituição perfeita e ideal, né? As outras matérias, conforme nós estudamos, previdência social, sistema tributário, regras sobre segurança pública, regras sobre meio ambiente, regras sobre sistema tributário nacional, isso não é necessário estar na Constituição, certo? Porque isso não é matéria essencialmente constitucional. Então, a Constituição é aquela que tem no seu corpo normas materialmente constitucionais, normas essencialmente constitucionais, normas substancialmente constitucionais. E, por isso, ela não precisaria, em tese, para ser ideal, ser tão grande, né? Ela poderia, e ao, inclusive, trazer no seu texto tantas matérias, ela cria uma certa dificuldade de gestão por parte das autoridades públicas e da própria sociedade, pois mudanças no texto constitucional são mais difíceis de serem concretizadas, são mais difíceis de serem implementadas. Então, a Constituição ideal é aquela, portanto, escrita, sim, contemplando e especificando o princípio da divisão de poderes, ou seja, separação de poderes. Eu ainda acrescentaria nessa alternativa, que eu acho que ela é a resposta melhor, né? Organização do Estado, que também já está aqui incluído, né? Dentro de divisão de poderes, e consagrando um regime de garantias e liberdades individuais, certo? Então, essa é a nossa alternativa correta. Professor, a alternativa D está errada por quê? Porque ela também traz, dentro da ideia de Constituição ideal, uma Constituição escrita, tudo bem. Aí ele fala, abrangendo determinados valores, determinados princípios políticos, ideológicos ou institucionais. Isso, toda Constituição, ela vai tentar abranger determinados valores, determinados princípios, todas as Constituições. Mas não é isso que a torna ideal. Ora, uma Constituição que abrange e que contém em seu texto, por exemplo, os valores do Estado teocrático, ou seja, um Estado baseado na autoridade de Deus, né? Cuja a vontade é superior à vontade, e a vontade de Deus é o que vai guiar todo o funcionamento das instituições de determinado Estado. Isso é um valor que há, inclusive, em algumas constituições. Mas essa seria uma Constituição ideal, ou a Constituição ideal é aquela que consegue separar o Estado da religião? Não há nenhuma dúvida que a Constituição ideal deve separar o Estado da religião. Inclusive, isso foi nos ensinado até mesmo por Jesus Cristo, quando ele disse, dai a César o que é de César, ou seja, dai ao Estado o que é o Estado, e a Deus o que é de Deus, ou seja, a religião, a fé o que é da fé. Então, essa definição da alternativa D também está errada, certo? Pelo contrário, a Constituição, em um país democrático, ela deve ter, para ser ideal, apenas normas materialmente constitucionais. E se for preciso que ela queira fugir dessa ideia de Constituição ideal e trazer normas jurídicas formalmente constitucionais apenas,
que ela traga essas normas jurídicas formalmente constitucionais, tentando traduzir o máximo de consenso possível entre todos os valores que permeiam uma determinada sociedade, certo? Valores esses que devem sempre buscar o privilégio, a concretização da dignidade do ser humano e do respeito à individualidade. Beleza? Show de bola, professor. Show de bola. Show de bola. Agora a alternativazinha a alternativa é a nossa resposta da 8, tá certo? Agora vamos para a questãozinha 9, né? Essa é mais rápida, para a gente já finalizar. Vamos fazer apenas essas 5 nesse vídeo, e aí vamos continuar as próximas aulas, né? Que eu vou gravar mais. Eu pretendo analisar com vocês 80 questões, para a gente revisar uma boa parte do conteúdo de constitucional. E aí vai ser vídeos de até 1 hora, com 5, 6 questões, beleza? Show de bola, professor. Vamos lá, então. Questão 9. O conceito de Constituição, como documento dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento do Estado. Nós já aprendemos isso. O enunciado está apenas confirmando o que nós já sabemos. O que nós já sabemos, beleza? O conceito de Constituição como documento dotado de superior hierarquia jurídica no ordenamento do Estado, que delimita o parâmetro constitucional para o ajuizamento da ação declaratória de inconstitucionalidade no STF, refere-se à ideia de que, veja, por que a Constituição ela é hierarquicamente superior? Veja, a Constituição ela é hierarquicamente superior porque ela tem uma forma definida, certo? Que dificulta a sua alteração, né? Ela é uma norma que está no topo da hierarquia porque ela tem uma forma de alteração do seu texto mais dificultosa, né? Mais solene, certo? Então, é o fato dela ter essa forma que dá a ela essa hierarquia. Nós temos aí nessas alternativas A, B, C, D e E, várias ideias aí, alternativas que podem confundir o aluno. Mas, olha, existem normas que são constitucionais, que estão expressadas, aliás, existem normas que têm matéria constitucional, que estão descritas em leis infraconstitucionais, em leis ordinárias. Professor, existe? Existe. Mas o que é que faz com que essa lei infraconstitucional não seja Constituição? É o fato dela não ter que passar por aquele processo formal, né? Aquele processo mais solene, aquele processo mais dificultoso de aprovação para ser alterada. Por isso, nós dizemos que a Constituição ser formal, ou seja, ter uma solenidade maior para a alteração do seu texto, é o que garante a ela uma hierarquia em relação às demais normas jurídicas. Inclusive, é essa formalidade que a Constituição possui que dá a ela a rigidez, né? Então, a rigidez não é o que traduz a ideia e não é o fundamento, diríamos assim, da ideia de hierarquia superior da Constituição. Não é a rigidez. A rigidez é uma consequência da necessidade de um processo formal mais solene de alteração. Então, nessa questãozinha número 9 aí, a resposta que nós deveríamos marcar é a questão C, certo? Porque é isso que faz a Constituição ser ter maior hierarquia, ser mais importante dentro do ordenamento jurídico. A Constituição ser um documento formal, dar a ela supremacia em face das normas infraconstitucionais, na medida em que, para ter a sua forma alterada, ou seja, o seu texto normativo alterado, ela precisa de uma solenidade maior. Beleza? Então, é a própria formalidade da Constituição, do texto constitucional, que dá a ela uma hierarquia em face das demais normas do ordenamento jurídico brasileiro. Beleza. Professor, aqui é uma questãozinha de história, certo? Do direito constitucional, de história das constituições. E aí, essa questãozinha exigiria de vocês, alunos,
um conhecimento um tanto quanto decoreba, né? Um tanto quanto memorizativo, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui algumas ideias que poderiam fazer vocês acertarem essa questão, mesmo sem ter decorado, né? Mesmo sem ter decorado a questão. Professor, qual a ideia, professor? Eu que não decorei, professor, questões constitucionais, como é que eu poderia resolver esse problema aí, numa questão que cai em questões memorizativas? Veja, o melhor é você memorizar, né? O melhor é você ler sobre o histórico das constituições, as 7 constituições que nós tivemos, né? E, ao ler as características de cada uma delas, e tentando assimilar, por memorização, as características que cada uma delas trouxe quando vieram inovar a ordem jurídica, criando um novo país. Porque uma Constituição, quando nasce, ela cria juridicamente um novo país, um novo Estado, né? Beleza. Então, professor, eu não sei, professor, de cabeça qual é a Constituição que trouxe o voto feminino, mas eu sei de algumas coisas aqui da história do Brasil e da história constitucional. Eu sei, professor, que a Constituição de 1891 foi uma Constituição republicana, criada logo após a Revolução, que derrubou o Império, e que lá na época de 1891, professor, o voto não era aberto para todos, né? Isso é uma questão de história. O voto ele era limitado para aqueles que eram cidadãos no Brasil e que compunham uma determinada casta, né? Inclusive levando-se em conta até mesmo critérios econômicos. Então, ora, se o voto não era algo tão universalizado, as mulheres já votavam em 1891? É claro que não, né, pessoal? Até 1891 predominava uma sociedade pós-sociedade escravista, né? Ou seja, com valores ainda muito arraigados em relação a preponderância do papel do homem na sociedade em relação à mulher. O voto era censitário, ou seja, você tinha que ter uma capacidade econômica para poder votar, de modo que as mulheres não estavam autorizadas a votar, né, na Constituição de 1891. Beleza? Na Constituição de 1934, já há sim, e é essa a nossa resposta, o início do voto feminino, certo? A Constituição de 1894 veio inovar a Constituição de 1891, tentando introjetar valores mais democráticos e de maior participação popular, inclusive autorizando o voto feminino. Então, essa é a nossa resposta da nossa questão. Constituição de 1934 foi a Constituição que trouxe o voto feminino. São essas outras aí. Constituição de 1937. A Constituição de 1937 foi uma Constituição ditatorial de Getúlio Vargas, né? Então, se fosse para ter trazido uma ampliação dos direitos políticos, não seria ela. Beleza? Constituição de 1967 também foi uma Constituição ditatorial. Só que também já é mais recente, né? 1967, a gente também tem uma noção temporal de história e já sabe que ali as mulheres já tinham algum papel na década de 60, né? Mas por ter sido uma Constituição ditatorial, com certeza, se fosse para criar o voto feminino, não teria sido nessa Constituição ditatorial. E a Constituição de 1946 também foi uma Constituição democrática, mas não foi nela que foi criado o voto feminino, certo? O voto feminino, ele foi inaugurado no Brasil a partir da Constituição de 1934. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, com isso nós fizemos aí 10 questões, as nossas próximas 5 questões. Eu agradeço a atenção de vocês, peço que vocês assistam a aula, comentem, curtam, porque quanto mais vocês assistirem, mais vocês curtirem, mais vocês compartilharem, melhor para o nosso canal, pois o algoritmo do YouTube vai começar a reconhecer que ele está tendo alguma relevância para vocês, alunos, e com isso vai começar a oferecer esse canal e essas aulas para mais pessoas, e assim vocês vão estar nos ajudando a distribuir conhecimento, né, a um custo baixíssimo, ou seja, praticamente zero. E a gente, para poder fazer o nosso país caminhar para frente, meus amigos, para fazer o nosso país evoluir, a gente precisa distribuir conhecimento, certo? Porque somente
o conhecimento da verdade nos libertará, né? E é conhecendo a verdade, ou seja, tendo conhecimento sobre ela, que nós nos libertaremos, conforme já disse aí em um dos versículos da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, pois um abraço a todos, foi um prazer estar com vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Logo, logo estarei disponibilizando também aí as próximas 5 questões, a questão 11, 12, 13, 14 e 15. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.